Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a essa nossa 18ª aula de Álgebra 1. Nessa 10ª aula, a gente vai continuar a trabalhar com os inteiros, né? A gente vai falar sobre questões, né? Sobre divisibilidade. Tá? Vamos ver a definição do que vem a ser um número divisível por outro, um número inteiro divisível por outro. Bom, e veremos também algumas propriedades, tá bom? Então, vamos à nossa aula. Bom, então aqui a gente define o que vem a ser a divisibilidade. Tá? Então, quando dizemos que dois inteiros são divisíveis, né? Então, repara aqui. Então, ó, sejam A, B inteiros, tá? A diferente de zero, dizemos que A divide B, que a gente vai denotar dessa forma aqui, ó. Então, vejamos aqui, ó. Aqui, ó. A divide B, certo? E denotaremos dessa forma aqui, tá bom? Tranquilo isso, pessoal? Tá? Quando existe um Q inteiro, tá? Então, ó, dados A e B inteiros, A diferente de zero, ó, repara que essa condição do A ser diferente de zero é uma condição essencial, tá? Dizemos que A divide B, que é denotado com A, dessa forma A barra B, né? Então, A divide B quando existe um Q inteiro, tal que B é igual a A vezes Q. Por exemplo, então vejamos aqui agora alguns exemplos. Ó, o 2 divide 10, o 2 divide 4. Então, essas coisas, essa questão que a gente está trabalhando agora, tá bom? Então, ó, vejamos, ó, aqui. Vejamos, ó. Vamos para próximo, alguns exemplos, ó. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui. Ah, então, ó, repare, ó, exemplos. O 2 divide 6. Por quê? Por quê? Qual número que multiplicado por 2 vai dar 6? Aqui, ó. Então, aqui temos o 3. Menos 3 divide 15. Então, qual número, né? Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Pois 15 é igual a menos 3 vezes menos 5. O A divide 0 para todo A inteiro não negativo. Por quê? Ó, porque A vezes 0 é igual a 0. Um outro exemplo que não está listado aqui, o 2 divide 10. Por quê? Porque 10 é igual a 2 vezes 5. Tá? É isso que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Pulou. Então, aqui vejamos, ó. Observações, ó. Se A divide B, então A é um divisor de B. Ou ainda, A é um múltiplo de B. Olha, a gente pode constatar aqui, né? A divide B, então A ele é um divisor. Então, o 2 é um divisor do 6. O 3 é o divisor do 6. Tá? E ainda é um múltiplo de B. Tá? Ou ainda é um múltiplo de B. Tá? Repare uma outra questão aqui. A condição A ser diferente de zero, ela é indispensável. Ela é indispensável na definição. Mas é por quê? Ó, repara. Vejamos. Ó. Vamos colocar aqui devagarzinho. Ó, de fato, suponha que zero divide B. Se 0 divide B, e vamos considerar B diferente de zero. Ok? Então tem que existir um Q inteiro tal que isso aconteça. B é igual a zero vezes Q. Mas sabemos que qualquer número inteiro multiplicado por zero é zero, então chegamos à conclusão que B é igual a zero. Ora, mas B não é diferente de zero? Temos uma contradição com B diferente de zero. Ou seja, temos um absurdo aqui. Logo, a condição A ser diferente de zero é indispensável, tá, na definição acima. Tudo bem? Então, ó, vamos para a próxima página. Tá? Na próxima página, a gente vai... temos uma terceira observação, ó, quando não menos importante, mas
aqui. Quando A não divide B. Então, quando A não divide B, vamos denotar o símbolo de divisibilidade cortado. Não é um Tzinho, não. É o símbolo de divisibilidade, ele está cortado. Então, a gente vai ler da seguinte forma. A não divide B. Tá? Vejamos algumas propriedades. Então, ó, veremos 7 propriedades, tá? Todas que decorrem da definição que a gente fez acima. Tá? Então, para todo A, B e C inteiros, primeira propriedade, o A divide zero, o 1 divide A e A divide A. Segunda propriedade, se o A divide 1, então A é igual a mais ou menos 1. Terceira propriedade, o A divide B e o B divide C, então A divide C. Terceira propriedade, o A divide B, o C divide B, então o produto A vezes C divide o produto B vezes D. Quarta propriedade, o A divide B, B divide A. Isso implica que o A é igual a mais ou menos B. Quinta propriedade, o A divide B, B é diferente de zero, então a gente pode afirmar que o módulo de A é menor ou igual que o módulo de B. Sexta propriedade, o A divide B, o A divide C, então o A divide qualquer combinação linear. Tá vendo essa escrita aqui? Tá? Vou até ampliar aqui para a gente poder enxergar melhor, né? Aqui. Isso aqui, ou mais precisamente, isso aqui é o que a gente vai chamar de combinação linear. É uma combinação linear de B e C. Tá? Então, como é que a gente vai fazer a leitura? A divide B, A divide C, então A divide qualquer combinação linear. Mas por que qualquer? Porque para todos x e y pertencem aos inteiros. Ou ainda, a gente também poderia ler literalmente, A divide B, o A divide B, x mais CY para todos x e y que pertencem aos inteiros. Tá? Mas toda essa fala ela pode ser traduzida como da seguinte maneira, dizendo, ó, se o A divide B e o A divide C, o A divide qualquer combinação entre B e C, qualquer combinação linear entre B e C, tá bom? Vamos uma demonstração disso? Então, como é que a gente vai demonstrar isso? Primeiro, vamos lá. Está querendo demonstrar o seguinte, ó, o A divide zero. Bom, mas zero, qualquer inteiro multiplicado por zero é zero. Então, zero é igual a A vezes zero. Isso, por definição, me diz que A divide zero. Novamente, A é igual a 1 vezes A. 1 é elemento unidade. Então, daqui, a gente tira o quê? Pela própria definição de divisibilidade, o 1 divide A e, ó, tá vendo? E aqui, ó, o A, olhando desse lado aqui, ó. Esse, ó, tá vendo? Vou até marcar aqui, ó, de cores diferentes, só pra gente frisar aqui, ó. O 1 divide A e o A, esse A, divide o A, o cara que tá aqui. Então, 1 divide A e A. Então, a gente mostrou a primeira propriedade. Agora a gente vai demonstrar que se o A divide 1, o A tem que ser mais ou menos 1. De fato, ó, suponho que A divide 1. Então, existe um C, consertar aqui, que existe um Q, que pertence aos inteiros, tal que 1 é igual a A vezes Q. Tá, tudo bem. Mas o que isso diz pra gente? Ó, isso aí me diz pra gente o seguinte, que o A é igual ao Q, que é igual a 1, ou A igual a Q igual a menos 1. Mas por que isso? Olha, você se lembra que quando a gente falou dos inteiros, falamos que os únicos elementos que são inversíveis ou invertíveis dentro dos inteiros é o 1 e o menos 1, certo? 1 vezes 1 é igual a 1. Menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Então, se você tem um produto de inteiros que é igual a 1, então esses inteiros ou são o 1 ou o menos 1. Então, chegamos à conclusão aqui, ó. Então, logo, o A tem que ser o quê? Mais ou menos 1, tá bom? É essa a questão, tá? Vejamos aqui a terceira propriedade. A terceira propriedade é A divide B, B divide C, então é uma transitividade, tá?
Então, vejamos aqui. Opa. Então, a terceira propriedade. Suponha que A divide B e C divide D. Tá? Eu quero mostrar a transitividade aqui. Vejamos. Ó. Então, existe Q1 e Q2 que pertencem aos inteiros. Tá certo? Ó, Q1 e Q2 que pertencem aos inteiros. Tais que B é igual a A, Q1, e C é igual a B, Q2. Bom, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar aqui a minha caneta, tá vendo? Ó? Então, eu vou olhar aqui. Esse aqui, eu usei aqui, ó, tá vendo? Ó, esse aqui, veio para cá. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse B aqui, ó, que eu vou fazer com outra cor aqui, ó, só para a gente não embolar as cores. Tá? Vou fazer uma cor verde, tá? Esse B aqui, esse valor de B, eu vou substituir nesse cara aqui. Tá? Ao substituir, ficamos com A vezes Q1 vezes Q2. Eu posso usar a propriedade associativa dos inteiros. Então, eu obtive quem? AC é igual a A vezes Q1 e Q2. Q1 vezes Q2 são inteiros. Produto de dois inteiros, um inteiro. Então, a gente tem o quê? Que C é igual a A vezes um inteiro. Tá? E esse inteiro é que vai fazer o papel do que da definição de divisibilidade. Então, isso diz para a gente, então, que A divide C. Tá? Vamos para a quarta propriedade, a demonstração da quarta propriedade. Agora, ó, do produto, aquela do produto, né? A divide B, C divide D. Queremos demonstrar que o produto A vezes C divide o produto B vezes D. Novamente, vamos aplicar a definição. Ó. Suponham, olha aqui, vamos aplicar a definição. Então, vamos aplicar a definição, vamos ampliar aqui um pouquinho. Aqui também, vamos aumentar um pouquinho, pronto. Então, ó, suponha que A divide B e C divide B. Então, existe Q1 e Q2. Então, ó, vamos ver aqui, Q1 e Q2. Vou colocar aqui a cor certa, né? E o Q2. Inteiros, tais que B é igual a A vezes Q1 e D é igual a C vezes Q2. Ora, então, eu vou pegar esses dois, marcar aqui, ó, tá vendo? Vou pegar esse aqui não faz o papel do B, então eu vou substituir aqui. Esse aqui não faz o papel do D, então eu vou substituir aqui, tá vendo? Aqui, ó. Aqui eu vou substituir ele. Depois eu vou agrupar, tá vendo? Eu vou aplicar novamente a propriedade associativa. Então vai ficar o quê? Vou juntar A com C e Q1 com Q2. Então o que eu obtive aqui? Que BD é igual a A vezes C, Q1 vezes Q2. Mas Q1 vezes Q2 não são inteiros? O produto de dois inteiros não é inteiro? Então esse Q1 vezes Q2 ele vai fazer o papel do Q novamente da definição de divisibilidade. Logo, existe esse Q. Então, BD é igual a vezes C vezes um Q inteiro. Isso diz para a gente que AC divide BD. Tudo bem, pessoal? Então, ó, vamos para... Mas aqui é a quarta, vamos para a quinta propriedade. Suponha que A divide B e B divide A. Então, a gente está querendo demonstrar que A é igual a mais ou menos B, ou o contrário. Tá? Então, suponha que A divide B e B divide A. Então, existe Q1, um Q2, tal que B é igual a A vezes Q1 e A é igual a B vezes um Q2. Até aí tudo bem. Repare, agora eu vou substituir aqui. Então eu escolhi um. Escolhi o primeiro. Vou começar do primeiro e vou substituir o A aqui, ó. Esse A aqui, tá? E o que eu vou conseguir com isso? Ao substituir BQ2 vezes Q1. Então, colocando aqui agora, a gente vai ter B vezes Q1 vezes Q2. O que garante o seguinte, ó, B é igual a B vezes Q1 vezes Q2. O que implica que Q1 vezes Q2 é igual a 1. Ora,
Isso aí diz pra gente que Q1, Q1 e Q2, vou marcar aqui, ó, Q1 e Q2 divide 1. Ora, se isso acontece, é porque Q1 e Q2 tem que ser ou 1 ou menos 1, ok? Tranquilo? A gente está lançando mão da segunda propriedade, tá? Bom, vejamos agora, ó, aqui, e portanto, ó, se Q1 é igual a 1, ó, vamos ampliar aqui, ampliando aqui, ó, Q1 é igual a 1, isso implica que A é igual a B. Se o Q1 é igual a Q2 é igual a menos 1, o A é igual a menos B. Então, daqui a gente conclui o quê? Conclusão, ó, aqui o A é igual a mais ou menos B. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, isso aqui é uma parte importante da matéria, tá? Tudo bem? Então, ó, a gente vai mostrar agora a sexta propriedade. O que diz a sexta propriedade? Vamos voltar lá para a gente não... A sexta propriedade está escrita aqui, tá? A sexta propriedade diz o seguinte: se A divide B e B divide zero, não, perdão, A divide B e B é diferente de zero, então o módulo de A é menor ou igual que o módulo de B, ok? Então é isso que a gente vai verificar agora. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou lançar a mão das propriedades de módulo, que a gente viu lá na primeira aula, quando a gente falou dos números inteiros. Tudo bem, pessoal? Então, olha, tudo aqui está linkado, tá? Então, você tem que, a gente está usando coisas que a gente já viu, propriedades que a gente já viu. Por isso é importante a gente ter aquelas matérias, aquelas disciplinas, tá? Aqueles assuntos revisados, tá bom? Então, vejamos, ó. Vamos voltar aqui, ó. Voltamos, ó. Não, voltamos para o errado. Aqui. Então, ó, a gente quer mostrar. Então, como é que a gente vai fazer? Suponha que A divide B e B é diferente de zero. Então, existe um Q inteiro, tal que B é igual a Q. Até aí, tudo bem. Agora, o que a gente vai fazer? Ó, repara. Vou passar um módulo e ver o que vai acontecer. Então, o módulo de B é igual ao módulo de A. B não é igual a A vezes Q? Bom, se eu passei um módulo em B, então eu vou passar um módulo em A vezes Q, porque B é igual a A vezes Q. Pô, mas o módulo de um produto é igual ao produto dos módulos, certo? Repare, o Q inteiro, tá? Repara, então vai ficar o quê? O módulo de A vezes o módulo de Q. Pô, mas o B é diferente de zero. Então você tem um produto de dois números dando diferente de zero. O que isso diz pra gente? Que esses dois números são diferentes de zero. Então, tanto o A já era diferente de zero por causa da definição de divisibilidade. Então, o Q tem que ser diferente de zero. Mas se o Q é diferente de zero, ele é um número inteiro que não é zero. Então, ele pode ser 1, menos 1, ele pode ser o 2, 3, menos 7. Enfim, ele é um número inteiro diferente de zero. Mas quando você passa um módulo em um número inteiro diferente de zero, ele tem que ser o quê? Minimamente maior ou igual a 1. Então, aqui, ó, isso aqui, ó, esse carinha aqui é maior ou igual a 1. Então, você tem um módulo de Q maior ou igual a 1. Se você multiplicar ambos os lados dessa desigualdade pelo módulo de A, você vai ganhar o quê? Módulo de A vezes o módulo de Q é maior ou igual que o módulo de A. Lembrando que o módulo de A é uma quantidade não negativa, então o sentido da desigualdade não se altera. Ora, então você ganhou que essa expressão aqui, ó, isso tudo aqui é maior ou igual que o módulo de A. Então, o módulo de B é maior ou igual que o módulo de A. E isso é assegurado pelo fato de B ser diferente de zero. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos para a sétima propriedade. A sétima propriedade é aquela propriedade que fala justamente... Vamos lá. Opa, vamos voltar lá para a gente ver a combinação linear. Tá? Então, tem o que A divide B, A divide C. Então, A divide qualquer combinação linear entre B e C.
Então, vamos voltar lá. Voltando, vejamos o que vai ter. Suponha, ó, vamos começar tradicionalmente, ó, suponha que A divide B e A divide C. Então, existe o quê? Q1 e Q2, que pertencem aos inteiros, tais que B é igual a A vezes Q1 e C é A vezes Q2. Então, vamos pegar esses carinhas aqui. Então, ó, para todo x e y que pertencem aos inteiros, tá? Olha o que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar esse B, esse carinha aqui, e vou substituir aqui, ó. Tá vendo? E esse C aqui, eu vou substituir aqui. Pera, acertar aqui. Eu vou substituir ele aqui. Tá vendo? Substituindo ele aqui. Ao substituir, vai ficar com o quê? Então vai ficar, ó, o B é A vezes Q1. Então substituir, então ficou o quê? Ficou A vezes Q1 vezes X mais A Q2 vezes quem? Vezes o Y. Vamos consertar aqui. Então, agora eu tenho A Q1 vezes X, A Q2 vezes Y. O A, então, eu vou colocar em evidência. Então, vou colocar. Lembre-se que colocar em evidência é aplicar propriedades distributivas avessas, né? Então, ó. Então, A vezes Q1, ó, X, aqui vai ficar como? Ó, A vezes Q1 vezes X mais Q2 vezes Y. Esse aqui é um inteiro. Então, esse vai fazer o papel do Q, da definição de divisibilidade. Então, existe um Q. Ó, repara, Q1 vezes X é um produto de dois inteiros. Q2 vezes Y é um produto de dois inteiros, ok? Produto de dois inteiros e um inteiro. Então, você tem um Q1x, um inteiro, Q2y, um inteiro. Soma de dois inteiros é um inteiro. Então, isso aí é um inteiro. Tá? Então, existe um Q. Um Q da definição, tá? Da definição de divisibilidade. Então, eu estou dizendo que bx mais cy é igual a vezes um Q. Então, isso assegura que A divide, então, a combinação linear de bx vezes A divide a combinação linear de B e C, ou seja, A divide bx mais cy. Tudo bem, pessoal? Portanto, né? Isso acontece. Um exercício agora envolvendo divisibilidade e fazendo agora o link, né, com o princípio da indução, é esse que eu vou colocar agora, ó. Repara, é um exercício interessante, um exercício importante, peço que vocês façam, tá? Eu vou fazer aqui o exercício A, tá? Mas isso aqui é para poder vocês verem uma outra aplicação, uma outra, como é que eu vou explicar isso para vocês? Uma outra maneira de vocês, ó, tá vendo? Aqui você está usando divisibilidade, eu não estou usando igualdade, tá? Quando a gente fez os exemplos de princípio de indução, técnica de indução matemática, a gente usou o quê? Várias sentenças que eram igualdades. E, por fim, usei uma desigualdade. Agora, estou olhando uma outra coisa, um outro contexto de visibilidade, onde a gente pode aplicar indução. Porque o indução, lembrando, as proposições têm que ser indexadas para um N inteiro não negativo. Ok? Tudo bem? Então, todas as 4 proposições aqui, elas são indexadas por N, tá? Inteiro não negativo e aqui, ó, não negativo e ainda mais uma condição, que seja não nulo, tá? Tudo bem? Então, vamos ver, ó. Eu fiz aqui a solução do exercício A, para vocês poderem ver como é que a gente resolve, e vou deixar o B, C e D para vocês treinarem, tá bom? Então, vamos ver a solução do exercício A, tá? Aqui, ó, vejamos, ó. Queremos demonstrar que eu chamei de proposição PN, que 6
divide 5 elevado a 2n mais 1 mais 1. Para todo n maior ou igual que 1. Como é que a gente vai proceder? Vamos usar a indução. Então, vai ficar como? 5 elevado a 2 vezes 1 mais 1 mais 1. Tá? Então, vou substituir n por 1, vamos ver o que vai dar. Ao substituir, ficou 5 ao cubo mais 1. 5 ao cubo é 125, mais 1, 126. 126 é 6 vezes 21. Né? Deixa eu acertar aqui, que ficou aqui, ó. 6, ó. 6 vezes 21. Ok? Então, aqui, ó. Então, o que isso diz pra gente? Que isso aqui, ó, conclusão, 6 divide 120, 6 divide 126. E que demonstra pra gente aqui, ó, que 6 divide 5 elevado a 2 vezes 1 mais 1. Ora, se isso acontece, porque P1 é verdade. Tudo bem? Tranquilo isso, pessoal? Continuando aqui, ó, vejamos. Ó. Então, qual é a nossa hipótese de indução? Qual a nossa tese de indução? Aqui eu já fiz uma maneira diferente do que a gente estava habituado a fazer, mas aqui só para chamar a atenção a quem é a hipótese de indução e quem é a tese de indução. A hipótese de indução a gente está assumindo que 6 divide aquela expressão para algum n inteiro, não negativo e não nulo, né? Eu quero demonstrar que é válido para n mais 1. Mas quando eu substituo n mais 1 aqui, nessa expressão aqui, então a expressão vai ter que ser essa. Então eu tenho que ser capaz de demonstrar essa expressão aqui, tá? Então, ó, vou aplicar a hipótese de indução, tá? Vou pegar a borracha aqui. A hipótese de indução me diz o quê, ó? Pela hipótese de indução, existe um K inteiro, tal que 5, ó, acertar aqui, ó, 5 elevado a 2n mais 1 é igual a 6. Então, eu assumi que 6 divide 5 elevado a 2n mais 1 mais 1. Então, tem que existir um K, tal que essa expressão é igual a 6 vezes K. Ok, agora eu vou trabalhar com a expressão 5 no lugar do n, n mais 1. Ok, vamos ver o que vai dar. 5 elevado a 2, que multiplica n mais 1, depois mais 1, depois mais 1. Essa expressão aqui. Tá? Vou até marcar ela aqui de cinza aqui para a gente poder ver. Então, eu começo com essa expressão aqui, tá? E o que eu faço com essa expressão aqui? Então, eu escrevi, apareceu 5, 2n mais 3, mais 1. Então, isso aqui já é isso aqui. Agora tem que mostrar que divide 6, ou seja, que é o múltiplo de 6 essa expressão. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeira coisa, eu vou pegar aqui, não tem o 3, então eu vou pegar aqui, ó, e vou isolar aqui, ó, colocar, porque aqui não é 3, então eu peguei 2, ó, fiz a seguinte conta. 2n mais 3 é igual a 2n mais 1, isso aqui, mais 2. Só que isso está na potência, né? Então, é 5 elevado a 2n mais 3. Então, eu posso reabrir aqui. Então, ficou 5, ó, abrindo aqui, ó, vai ficar 5 elevado a 2 e 5 elevado a 2n mais 1. E você sabe que potência de mesma base, você mantém a base e somos os expoentes, que daria isso aqui, tá? Mais 1. 5 elevado a 2n mais 1, eu posso passar esse 1 aqui para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 6k menos 1. Então, ficou 5 ao quadrado, que multiplica essa expressão aqui. Tá? Mais 1. Ok? Vou fazer a distributiva aqui, né? Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes 6k menos 25 mais 1. 5 ao quadrado não é 25. Então, multipliquei menos 1, menos 25 mais 1. Deu 24, menos 24. Aí, agora, o que eu vou fazer? Então, eu tenho 6 aqui. Eu sei que 24 é múltiplo de 6. Então, eu vou colocar o 6 em evidência aqui.
Então, ficou 5 ao quadrado, aqui ao quadrado, vezes k, menos 4. Ora, não era 24, menos 24? Eu coloquei o 6 em evidência. Então, ficou o quê? Ficou essa expressão aqui. Então, 6 que multiplica 5 ao quadrado vezes k, menos 4. 5 ao quadrado vezes k não é um produto de inteiros. Menos 4 não é a diferença de dois inteiros, que também é um inteiro. Então, a gente demonstrou aqui que 6 divide 5 elevado ao 2n mais 1, que é quem? Que é a proposição Pn mais 1. Então, a gente assumindo a proposição que seja verdadeira para n, a gente conseguiu demonstrar para n mais 1. Ora, mas ao fazermos isso, pelo princípio da indução matemática, 6 divide 5 elevado a 2n mais 1 para todo n maior ou igual que 1. Ou seja, essa proposição é verdadeira para todo n. Tranquilo, pessoal? Então, ó, com isso a gente fecha essa aula de divisibilidade, tá? Mas não termina aqui, tá? Nas próximas aulas a gente vai falar de algoritmo de divisão, tá? De MDC, e a gente vai precisar de mais, vamos precisar de informações a respeito de divisibilidade, tá? Então, essas propriedades que a gente viu nessa aula hoje não vão ficar restritas a essa aula. Tá bom, pessoal? Então, ó, deixa eu fechar aqui. Então, até a próxima, tá? E bons estudos para vocês. Até mais. Obrigado, tá?